Olá, turma! Sejam bem-vindos ao Matemática Essencial. Hoje vamos estudar a classificação dos números, um assunto fundamental para tudo que veremos daqui para frente. Vamos começar conferindo o sumário da nossa aula de hoje para saber o que nos espera. Nesta aula, vamos conhecer 5 conjuntos numéricos: os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Vamos entender como eles se relacionam e para que cada um serve. Começando pelos números naturais. Como o próprio nome sugere, eles são os números que usamos para contar quantidades. São os primeiros números que aprendemos na infância. Onde encontramos números naturais no dia a dia? No número de dedos da sua mão, na quantidade de estados do seu país, no número de alunos nesta sala, na quantidade de páginas de um livro. O conjunto dos números naturais é representado pela letra n e vai do zero até o infinito, sempre aumentando de um em um. Quando queremos o conjunto dos naturais sem o zero, usamos um asterisco. Então n com asterisco é o conjunto dos números naturais diferentes de zero. Atenção, não existe consenso matemático acerca do zero ser ou não um número natural. Alguns autores consideram que sim, outros que não. Neste curso, adotamos o n com o zero incluso. Agora vamos para os números inteiros. Nem sempre conseguimos fazer todas as subtrações usando apenas números naturais. Por exemplo, se sua conta bancária fica negativa ou se a temperatura está abaixo de zero. Em n, não existe resposta para 3 menos 5. Precisamos de números negativos para resolver essa operação. É por isso que recorremos ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra z e inclui todos os naturais, seus opostos negativos e o zero. Assim como nos naturais, podemos excluir o zero usando o asterisco. Uma relação importante: todo número natural também é um número inteiro. Dizemos que n está contido em z e escrevemos n subconjunto de z. Mas ainda temos limitações. Nem toda divisão dá um número inteiro. Por exemplo, menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5, que não é inteiro. Precisamos de um conjunto que inclua frações. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos como uma razão entre dois números inteiros, onde o denominador nunca é zero. A representação é a letra Q. São exemplos de racionais: 1/2 menos 3/4, 0,3 que se repete, que é 1/3, e o próprio número 2, que pode ser escrito como 2/1. Mas nem todo número decimal pode ser escrito como fração. Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos como uma razão entre dois inteiros. São decimais infinitos e não periódicos. O exemplo mais famoso é o π. Suas casas decimais se estendem infinitamente sem nenhum padrão de repetição. Por isso, o π não pode ser escrito como fração. Vamos imaginar uma dízima não periódica qualquer, 5,12, 12, 122. A cada vez aumenta um dígito 2. Mas isso não é uma repetição fixa. Então este número é irracional. Chegamos ao conjunto dos números reais. Os reais são a união de todos os conjuntos que vimos, racionais mais irracionais. A relação entre eles é a seguinte: os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, que estão dentro dos reais. E os irracionais estão à parte e não são racionais, mas também fazem parte dos reais. Este diagrama resume tudo. Os reais englobam racionais e irracionais. Dentro dos racionais estão os inteiros e dentro destes os naturais. Os irracionais ficam separados ao lado. Agora é hora de praticar. Pegue seu caderno e vamos resolver alguns exercícios juntos. Classifique os números a seguir como n, z, q ou i. 5 menos 3, 2/3, raiz de 2, 0, π, 0,3 que se repete e menos 7/2. Tente resolver antes de ver o gabarito. Na próxima aula, vamos estudar potenciação e suas propriedades. Não perca! Muito obrigado pela atenção de todos. Não esqueçam de deixar suas dúvidas nos comentários. Até a próxima aula.